Agora, gente, nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura que temos na Bíblia Católica. Falar um pouquinho sobre livros, capítulos, versículos, rodapé. Então, bora nessa? A gente falou um pouco aí sobre os tipos de Bíblia, né, católica, as traduções, as edições. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura que a Bíblia tem. Vamos começar aqui pela Ave Maria. O que é que a gente tem na Bíblia Católica? Para começar aqui da editora Ave Maria. O que é que a gente tem? Além dos mapas que a gente viu no outro vídeo, as Bíblias elas trazem sempre uma introdução geral dos livros, tá? Então, uma coisa para que ajuda a gente a entender um pouco é que as Bíblias trazem aqui, ó, pessoal, sobre o livro do Gênesis. Aqui está no começo, tá, da Bíblia, falando sobre o livro do Gênesis. Aí a editora Ave Maria, ela coloca logo no começo uma introdução de todos os livros. Você vê aqui, ó, livro do Êxodo, Levítico, Números. Então ele dá uma introdução para ajudar no entendimento dos livros, aqui sobre os Salmos. Então é para a gente aprender um pouquinho sobre aquele livro que a gente está lendo, tá? Tanto do Antigo como no Novo Testamento. A editora Ave Maria, aqui ó, introdução particulares aos livros do Novo Testamento, tá? Então aqui, se quiser saber aí, por exemplo, sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, sobre os Evangelhos, a editora Ave Maria traz dessa forma. Outra coisa que a gente precisa conhecer de estrutura das Bíblias católicas é o seguinte: toda a Bíblia a gente sabe que ela é dividida em livros, capítulos e versículos. Os capítulos sempre são esses números maiores, tá? Os versículos, os númerozinhos menores aqui, tá? Então, aqui a gente tá no livro de João, capítulo 10 e versículo 1. Uma coisa que as Bíblias católicas nos ajudam muito é porque ela também, além de estar dividindo entre livros, capítulos e versículos, se a gente pegar aqui, por exemplo, o capítulo 11, ele tem aqui um subtítulo, Ressurreição de Lázaro. E ele vai falar da ressurreição de Lázaro até outra parte aqui no capítulo 12, que fala jantar em Betânia. Aí ele fala do jantar de Betânia, aí aqui do outro lado a gente tem conclusão do livro dos sinais. Essas subdivisões, por exemplo, aqui ó, no capítulo 13 do livro de João, que tem esse subtítulo, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E essa subdivisão vai até o versículo 20, vai até o versículo 20, e o versículo 21 já tem um outro subtítulo, Jesus anuncia a traição de Judas. Então esses blocos com subtítulos a gente chama, tá, de perícopes. Essas perícopes são textos com começo, meio e fim, e que a gente pode fazer uma leitura completa de um determinado assunto, tá? E o que é que tem também aqui? Essa Bíblia da Ave Maria, ela é composta de 2 colunas por página. E aqui embaixo, as letrinhas bem miudinhas, a gente tem essa parte aqui que a gente chama de rodapé. O que é o rodapé? O rodapé é explicação ou explicações de alguns pontos chaves do texto, tá? Então, quiser tirar alguma dúvida, a gente usa o rodapé da Bíblia. Então, aqui na Bíblia Ave Maria, é bem claro isso aí. Deixa eu pegar um exemplo aqui de uma outra Bíblia, tá? Aqui a Bíblia, edição, Nova Bíblia, edição pastoral. Também aí no livro de João, capítulo 10, a gente vê aí, ó, ouvir a voz do pastor, uma perícope,
Outra perícope aqui, ó. Jesus é a porta das ovelhas. A gente vê que essa Bíblia também é dividida em colunas e rodapé. Esse aqui, a gente vê que o rodapé está bem mais extenso, tá? E com explicações do próprio texto. Então, a gente pode usar ou não o rodapé para ajudar na compreensão do texto. Então, a gente vê aqui, ó, capítulo, versículos, tá? E o rodapé. O que tem também de interessante nas Bíblias católicas, tanto aqui nessa edição, como se a gente pegar aqui, ó, vou voltar aqui na Ave Maria, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu tenho outros textos aqui que a gente chama de paralelos, ou seja, esse mesmo texto a gente vai achar em Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 11. Isso aí a gente chama de paralelos, que também nos ajuda a entender as passagens. Vocês estão vendo aqui, ó, os paralelos, tá? Mateus 21, 1 a 11. Vamos ver como tá aqui também na Bíblia de estudo que eu falei para vocês, que é a Jerusalém. A composição, a estrutura da Bíblia Jerusalém, ela é um pouco diferente. Ela não é dividida em colunas, tá vendo? Ela é dividida apenas uma linha só em toda a página. E os paralelos, eles estão pequenininhos aqui, ó. Bem pequenininhos, e são muitos paralelos. Textos que nos ajudam a compreender o texto que a gente está lendo em outras passagens bíblicas. Como é uma Bíblia de estudo, ela tem esse plus, esse algo a mais. E aqui estão também os rodapés, tá? Das explicações do texto lido. E a Bíblia também, como toda a Bíblia católica, ela tem as perícopes. Ou seja, o que é uma perícope? Pequenos subtextos com começo, meio e fim dos textos bíblicos. E por último, aqui, ó, a Bíblia do Peregrino. Vocês lembram que a Bíblia é bem mais grossa. Por que ela é mais grossa? Vê só. Isso aqui é texto bíblico, tá? E isso aqui, ó, isso aqui é texto bíblico e isso aqui é rodapé. Ou seja, isso aqui é explicação. Enquanto as outras, o rodapé é bem pouquinho, essa aqui tem bem mais rodapé. Veja quanto rodapé, ou seja, quanta explicação do texto bíblico. Então, eu gosto muito dessa Bíblia, porque ela é bem construída, bem dividida, e o rodapé é bem extenso, bem explicativo. Ou seja, uma Bíblia realmente de estudo, né? Essa é a composição das Bíblias católicas. Sempre tem introduções, tá? Introduções sobre os livros, seja no começo do livro ou no começo da Bíblia. E tem também essas facilidades como rodapé, textos paralelos, para ajudar a compreensão. Como é que é a tua Bíblia aí? Você já usava o rodapé? Você sabia das perícopes? Você já leu alguma vez alguma introdução de algum livro na tua Bíblia? Se não, vamos fazer uso para ajudar na compreensão.